O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste vídeo, eu irei apresentar um escrito bíblico de um livro apócrifo que a Bíblia registra pouca coisa a respeito dele. É o livro de Melquisedeque. Não confundir o fator Melquisedeque com o livro de Melquisedeque. E a referência deste episódio bíblico está em Gênesis 14 e o verso 18, que Melquisedeque abençoa a Abraão. Mas o que o livro de Melquisedeque de fato tratou, como que ele existiu, como que ele veio a ser conhecido. Este acontecimento e a autoria do livro é dado a Abraão. E esse livro ele tem primeiro a história do jarro, que é onde o rolo foi depositado. Tem a história de Salém, que é a mesma Jerusalém. E tem a história do universo. E este livro ele conta a história de 3 rolos que foi encontrado, juntamente com vários outros, escrito no ano de 1947, em cavernas próximas do Mar Morto. A autoria dos rolos é acreditada aos essênios, uma seita judia que vivia isolada no monastério próximo ao local onde foram encontrados os rolos. E eu queria enfatizar não a história do jarro, mas a história de Salém, porque é o que está no episódio bíblico. Quando você voltar a ler essa história, esse acontecimento entre Abraão e Melquisedeque, pode ser que quem é autor do livro tenha feito seus acréscimos. Mas ele traz muita concordância no que aconteceu entre Melquisedeque e Abraão. E como é relatado a história nesse livro apócrifo de Melquisedeque. Melquisedeque tinha um pai chamado Adonias. O pai dele, Adonias, possuía muitas riquezas, mas a nada prezava mais do que a justiça, a paz, a harmonia e a sabedoria. Com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, ele resolveu implantar, regimentar na terra de Canaã, uma terra onde reinava paz, alegria, harmonia, justiça. Por isso que ele é chamado rei de justiça. Tanto Melquisedeque como Adonias, o seu pai. Veja como a história ela é importante e tem um significado extraordinário. Porém, ouça bem, tudo aquilo que não se harmoniza com o Evangelho, com Jesus, você não abraça. Essa é a simplicidade do Evangelho. Qualquer leitura que você fizer, se ela se harmonizar com Jesus, você abraça. Não harmonizou, não abraça. É simples assim. Por isso eu quero colocar esse acontecimento bíblico em concordância com esse texto. E Adonias resolveu edificar um reino que fosse regido por leis de amor, da justiça. E o nome da capital desse reino seria Salém, ou Jerusalém, ou cidade de paz. E o que ele estabeleceu ali? Os súditos de Salém não empunhariam arcos, nem flechas, nem espada, mas eles seriam treinados na arte da música. O seu instrumento de combate seria o diálogo, a diplomacia, nada de arma, nada de guerra, nada de derramamento de sangue. Então, o primeiro passo que Adonias realizou para concretizar o seu plano foi elaborar leis do reino. E ele escreveu essas leis em um pergaminho. Todo aquele que quisesse, que desejasse fazer parte desse reino, ele tinha que passar pelo menos um ano observando as regras, os estatutos, se ele poderia pertencer àquele reino de Salém ou não, que era governado por Adonias, pai de Melquisedeque. É bom
e você começa a colocar a ordem para você compreender esse encontro aqui. Melquisedeque abençoa Abraão. Então, Adonias, no seu trono, ele requeria prática de humildade, sinceridade e amizade, e acima de tudo o amor, que é a maior de todas as virtudes. E aqueles que estavam se candidatando a pertencer àquele reino, ele era observado em todas esses pormenores: amizade, paz, alegria, fraternidade. Bem, e Adonias tinha um filho, e esse filho é o que a Bíblia dá o nome dele de Melquisedeque. E ele deixou que esse filho ficasse com ele pelo menos os 6 anos, até que ele pudesse ser o próximo regente, seu substituto naquele reino. E ele buscou dentro do reino alguém que parecesse, que tivesse uma aparência com o seu filho, já planejando que Melquisedeque substituiria Adonias, e aquele que encontrasse de acordo no reino parecido com Melquisedeque seria o sucessor de Melquisedeque. Imaginou, fez uma projeção futura. Ele então buscou alguém no reino, encontrou alguém naquele reino, cujo nome era Samael, é o que está escrito no livro de Melquisedeque. E Samael tinha muita proximidade com Melquisedeque, com Adonias. Portanto, ele deu a Samael um palácio próximo do seu próprio palácio, um terceiro palácio, para que ele pudesse ali já estar se harmonizando com o procedimento, com as formas, com as leis, com os estatutos, e ele então fosse preparado para ser um terceiro no reino. E de imediato ele já era o terceiro do reino. E o tempo, 6 anos se passaram, e no 7º ano Adonias foi fazer a transição de Salém, e ele preparou toda uma festa, ele preparou o cetro, ele preparou os pergaminhos, guardou e deixou tudo guardado, e só quem sabia onde estava o cetro, os pergaminhos e todo o cerimonial, como aconteceria, era Adonias, Melquisedeque e Samaías. 1 ano antes, Samaías fez o quê? Ele foi e não suportou, ele não quis esperar, ele não quis aguardar, e ele tomou posse do cetro escondido e guardou com ele. E no dia da coroação de Melquisedeque foi feito a grande reunião para o acontecimento, o grande conclave, e o chofar foi tocado, a reunião foi aclamada, e ele percebeu que naquela multidão muitos estavam faltando, principalmente Samaías. O rei já imaginou que algo de errado tinha acontecido, e que de fato tinha acontecido. Samaías tinha saído de Salém, tinha ido para Sodoma, levando o cetro e mais aqueles que concordavam com ele nessa decisão. E quando amanheceu o dia, a festa programada não aconteceu, a coroação de Melquisedeque, porque não tinha cetro, estava faltando muita gente. E Melquisedeque resolveu fazer o que na sua vida ele se preparou toda a sua história: realizar ali um duelo sem derramamento de sangue. Ele foi atrás de Samaías e o encontrou, Samaías, em Sodoma e Gomorra, o encontrou. E quando ele o encontrou, Samaías, com o cetro que seria de Melquisedeque, ele quebrou o cetro, ele rasgou as leis, que levou com ele os pergaminhos, e ele disse para Melquisedeque: Salém é minha, eu serei rei de Salém, eu pertenço a Salém, você não será o substituto de seu pai Adonias, e aqui está o cetro. E ele disse: você quer o cetro? Ele disse: claro, porque eu vim aqui resgatar o cetro. Disse: ó, o cetro tem um preço, você está disposto a pagar o preço para você restituir esse cetro e ser o rei de Salém? Disse: estou. Qual é o preço?
Ele disse: você tem que ficar desnudo, não reagir e sofrer o martírio. E quando o sol não apontar no horizonte, porque já era noite, você não terá nenhuma chance de receber o cetro, a não ser que você sobreviva a esse martírio. E Melquisedeque, o rei de paz, o rei de Salém, o rei de justiça, ele aceitou o desafio e foi ali martirizado por Samael. E quando o sol apontou no horizonte, Samael estava se realizando por ter maltratado Melquisedeque. Melquisedeque alegre, porque conseguiu ver o sol apontar no horizonte e sobreviveu àquele martírio. Então Samaías deu para Melquisedeque o cetro, e ele agora, ferido, machucado, volta para Salém. E nesta volta, segundo o livro de Melquisedeque, ele encontra Abraão, que estava vindo, e encontrou Melquisedeque. Diz a Bíblia: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho a este, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E naquele momento ele teve um encontro com Abraão, e segundo o livro, ele disse para Abraão que tomasse agora o jarro, o qual estavam os rolos do livro de Melquisedeque, levasse até o mar salgado, onde ele deixaria numa caverna e se ocultaria. E a história sobre o livro de Melquisedeque, pelo que se registra, a beleza deste livro não é o que se diz a respeito dele, mas é essa fração do que a Bíblia registra. Se houve acréscimo ou não, se a história é verdadeira ou não, mas quem teve a ideia é louvável, a ideia é louvável. Porque esta fração que a Bíblia registra é verdadeira. E a partir do livro de Melquisedeque, nós temos a figura de Melquisedeque, que já é uma outra história, uma outra aplicação, também bíblica. E o que nós queremos enfatizar aqui, nesse ponto bíblico, por que que o livro de Melquisedeque, mesmo trazendo esta pequena fração bíblica, não está na Bíblia? E eu repito, tudo aquilo que se harmoniza com o Evangelho, se harmoniza com Jesus, é bem-vindo. Que não harmoniza, a gente apenas agradece. E a gente fica com aquilo que traz Jesus como significado. E o significado de Melquisedeque, como rei de Salém, rei de paz, rei de justiça, é aquele que se deu, se doou, foi maltratado, foi ferido, mas resgatou o cetro e se tornou o rei de Salém, o rei de paz, o rei de justiça. Isso tem tudo a ver com Jesus, aquele que foi o Cordeiro de Deus, que se entregou e sofreu martírio, e hoje é a nossa referência, é a nossa esperança. Que Deus te abençoe. E eu te peço, curta este vídeo, faça a sua inscrição, dê a sua opinião. Estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana, falando sobre os livros perdidos na Bíblia, os livros que são citados na Bíblia, e não temos história sobre ele porque foram perdidos. E eu te agradeço pela sua visualização. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.